O que eu vou falar agora é a minha opinião sobre o Botafogo. Continuar com o Caçapa ou o Botafogo de fato investir no Bruno Lage ou então em procurar até outro treinador caso o Bruno Lage não venha por conta de toda essa questão da família, né? Como a gente acabou de falar, o Bruno Lage gostou muito da proposta, muito. Financeiramente, tava querendo vir sim, tá querendo vir ao Botafogo, gosta do projeto, gosta daquela questão de que o John Textor ofereceu, de que se der certo aqui no Botafogo, ele pode ainda ter um espaço no Lyon, pode ter um espaço ainda no Crystal Palace. E, cara, a grande questão hoje é esse entrave familiar. Ele teve um filho pequeno com a Maria, né? Que a gente tá falando aqui na live, também vai vir pro recorte, que a gente vai ter que convencer a esposa do Bruno Lage a liberar o homem para vir trabalhar aqui. E, cara, para mim o Bruno Lage é o nome ideal. É o nome ideal, pensando em projeto, pensando até também numa reta final de brasileiro, tá? É o nome que mais se encaixa com a ideia do Botafogo Way, que o John Textor pensa, tá? É o tiro certo hoje. Por isso o John Textor tá tão também obcecado, o John Textor tá correndo tanto atrás desse treinador do Botafogo, tá? O Bruno Lage, de fato, é o plano A do Botafogo. O Botafogo, como o Anderson Mota falou hoje de manhã, que eu tava vendo a live dele, não tem plano B. Ele é o plano A do Botafogo e não tem plano B. Ele é a melhor opção. A gente já falou de estilos de jogo dele aqui, a gente já falou de como as equipes dele se comportam. É claro que a gente vai fazer um trabalho ainda mais aprofundado caso ele venha a ser o treinador do Botafogo. Já prometi conteúdo em todas as nossas mídias sociais. E, cara, eu não acho. Ó, vamos lá. Eu não acho que o Cláudio Caçapa é o cara que vai comandar esse título do Botafogo. Eu não acho, galera. E não acho que o Botafogo deveria cogitar efetivar ele. Não acho. Acho que é um treinador, na verdade é um profissional muito capacitado até, muito capacitado, que está esperando esse momento dele, se preparando. Acho que a função dele de interino é espetacular, foi uma baita sacada do John Textor pensando no futebol do Botafogo. Porém, cara, ele não é um cara de experiência ainda, não é um cara que tem a sua própria comissão, é um cara que ele consegue levar esse time do Botafogo, na minha opinião, nesse gás ainda de até uma ressaca desde a saída do Castro. Mas eu não acho que é um cara que vai conseguir manter esse gás por muito mais tempo. Pô, Gui, como assim ele não vai manter esse gás por muito mais tempo? Cara, o Botafogo vai começar a ter semanas de trabalho, o Botafogo vai começar a ter um espaçamento maior entre os jogos. A gente tá chegando no momento decisivo da temporada. E, cara, o Botafogo vai perder em algum momento, novamente. Por mais que a gente não queira, o Botafogo vai perder, né? O Botafogo pode, inclusive, se deparar com uma sequência ruim de resultados. E aí, cara, eu não acho que o Caçapa teria força tática, mental, a experiência para superar esse momento, tá? Então eu não concordo muito com essa questão dele ser mantido, não concordo. Para mim, cara, é um treinador que encaixa muito bem no papel de interino, mas eu não consigo ainda ver ele assumindo essa responsabilidade de técnico da SAF do Botafogo. E cara, eu tô torcendo muito pro Bruno Lage aceitar. Pra ser bem sincero, tô torcendo muito pro Bruno Lage aceitar. Mas é o que eu falei. Para mim, o Caçapa tem total condição de segurar as pontas, como segurou contra o Vasco, segurar as pontas como segurou contra o Grêmio, e talvez segurar até, jogando para frente aí, o jogo de volta do Patronato, isso seria dia 19 de julho, né? Conseguiria ficar mais 2 semanas. Acho que mais 2 semanas seria talvez o tempo ideal. A partir disso, já tem minhas dúvidas de como ele vai gerir esse elenco, de como ele vai gerir treinamento, de como ele vai gerir a parte tática do Botafogo, a análise do adversário, a própria leitura dele para substituições. É um cara sem experiência, galera. É um cara sem experiência. E eu acho que isso não é o suficiente para o Botafogo nesse momento, tá? Acho que o Botafogo precisa de um técnico com experiência. Com experiência. E, além disso, eu acho que o Botafogo hoje é uma equipe, é um projeto que é um projeto muito grande pro Caçapa. Eu não acho que ele tem as mesmas capacidades, por exemplo, do próprio Luiz Castro, de desenvolver jovens jogadores, de fato implementar um Botafogo Way. Eu acho que o Caçapa ele ainda
tá muito no início. Acho que, por exemplo, cara, você quer testar o Caçapa perfeitamente, bota o Caçapa no time B. Contrata ele, toma ele do Lyon, né? Compra ele do Lyon, sei lá, se ele quiser aceitar também. E começa a preparar ele para ser técnico do Botafogo. Aí eu consigo até vislumbrar algo nesse sentido. Porém, repito, para assumir esse Botafogo agora, eu acho que ele não tem o pulso, a força, a preparação necessária. Acho que o Botafogo, graças a Deus, hoje está num nível acima do que o Caçapa pode entregar. Tá? Então, assim, eu gosto muito dele como treinador interino. Muito dele como treinador interino. Mas acho que o Botafogo precisa sim seguir atrás de um treinador para ser efetivado e torço muito para que esse cara seja o Bruno Lage. Aí a galera vai falar, pô, Gui, mas os jogadores estão fechados com ele. Né? Eu vou até compartilhar aqui a matéria que o GE soltou hoje de manhã sobre isso. Os jogadores estão fechados com ele, Gui. Né? O elenco abraçou ele e se fechou pensando no Brasileirão. Sim, não tô duvidando do poder do elenco, não, tá? Não tô duvidando do poder do elenco do Botafogo. Longe de mim. A questão para mim é só o elenco abraçar não vale num trabalho de médio e longo prazo. Não vale. Não vale, galera. Pega aí, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo. Você acha que o elenco não abraça um cara desses? E é o suficiente hoje em dia? Né? Um cara que sabe gerir bem o grupo é muito importante. Um cara que tem a confiança do grupo é muito importante. Porém, repito, o Botafogo precisa de mais do que isso. O Botafogo, na minha opinião, precisa de mais do que isso se o Botafogo quer ser campeão brasileiro. Tá? E aí eu lendo a matéria aqui com vocês, ó, o nível de aceitação do técnico interino nos bastidores é alto. Isso aqui me preocupa um pouquinho porque pode ser um indicativo de que se não der certo com o Bruno lá, a gente talvez vá de caçapa até o final. O que eu não gosto. E mais uma vez, galera, também para deixar claro, tá? Eu vou depois passar pelo chat. Eu tô fazendo esse recorte pra gente depois transformar até em vídeo aqui no canal. Cara, eu não acho que ele seja um profissional ruim. Eu só não acho que ele tenha a experiência necessária e ele hoje não tem a capacidade necessária para um técnico pensando nesse projeto do Botafogo, pensando na questão da ambição do projeto. Tá? É claro que esse apoio do elenco é importante, porém, acho que o Botafogo precisa de mais que isso na figura de técnico. Não é só um cara que se dá bem com jogadores, que é o que a gente precisa na função de técnico do Botafogo. Não é isso, pelo menos, o que o John Textor pensa num Botafogo Way. Né? E na matéria diz, o clima do elenco do Botafogo não foi desestabilizado pela saída do Luiz Castro, que deixou o clube no meio da temporada para fechar com o Al Nassr da Arábia Saudita. Enquanto John Textor, proprietário da SAF, quer Bruno Lage como substituto, o alvinegro Cláudio Caçapa é o técnico interino. E o feedback foi de aceitação. Que bom que o feedback foi de aceitação nesse momento interino. Mas, mais uma vez, não gostaria dessa aceitação como forma efetiva, tá? Fora das quatro linhas, a prioridade de John Textor continua sendo contratar Bruno Lage. As conversas iniciais foram otimistas, blá, 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 blá. Enquanto isso, no dia a dia de treinos, Caçapa, que deixou claro que está de forma interina, vai ganhando a confiança dos jogadores. Tudo foi às pressas. Caçapa foi convidado pela diretoria do Botafogo para assumir na sexta, quando estava de férias. Arrumou as malas e chegou ao sábado. Lembrando que o Caçapa não deu nenhum treino para o Botafogo antes do jogo contra o Vasco. Foi o Lúcio Flávio que ministrou ali a questão dos treinamentos, tá? Ele deu só uma preparação verbal, né? De uma certa forma. E é isso aqui que a matéria fala. Os treinos foram comandados por Lúcio Flávio, comandante do time sub-23. Então, assim, os momentos entre os jogadores e o novo treinador antes do importante jogo foram baseados apenas na conversa. Em um longo papo durante a concentração, o Caçapa se apresentou ao elenco, falou um pouco da carreira sobre jogador. E não houve conversa tática, tá? Não houve conversa tática. E aí eu reforço. Esse é meu medo. Esse é o meu medo a respeito da situação do Caçapa. Eu acho que o Botafogo não precisa de um motivador. Sabe? O Botafogo precisa de um técnico mais... que seja mais do que um cara motivador. O Botafogo, para mim, precisa de um técnico
que domine a questão tática, que domine a metodologia de treinamentos, que domine a questão de desenvolver jovens jogadores. Será que o Caçapa tem essa expertise, essa experiência, até para aguentar um campeonato de pontos corridos? Para mim, ele ainda não tem. Ele não tem nenhum trabalho como técnico, inclusive, ainda. Né? Para os jogadores, Caçapa foi apenas elogios. O interino afirmou que estava orgulhoso da campanha e tudo mais. A gente viu isso nos bastidores. E foi bem. Nenhuma grande instrução foi adicionada, mas sim uma ordem para manter o trabalho. A aceitação por parte do elenco veio pela forma simples, simpatia e humildade na forma de falar. Caçapa se apresentou e foi conversar com cada jogador um por um, apertando mãos. A mesma coisa se repetiu com membros da comissão técnica e diretoria. Aí falando que o Cláudio teve uma reunião com a comissão técnica liderada por Lúcio Flávio, depois conversou com os jogadores. E o ex-meia passou números e comentou como foram os últimos 2 dias de treinos. Foi combinado que a espinha dorsal que vinha sendo utilizada por Luiz Castro seria mantida. Tá? E repito, não acho que isso é o suficiente para aguentar mais meio semestre de temporada. Não acho que isso seja o suficiente. Aí tem uma fala dele que a gente leu, a gente viu nos bastidores. E assim, é essa questão aqui. Depois de passar pelo Vasco, Caçapa tem um novo desafio pela frente. Com uma semana livre, o interino terá 5 dias de treinamento até o jogo contra o Grêmio no próximo domingo. E que promete ser decisivo para a parte superior da tabela do Brasileiro. Então, assim, acho que esse jogo contra o Grêmio é mais uma prova para o Caçapa do que para o Botafogo, né? E repito, galera, eu acho muito bacana, muito bonito isso aqui, tá? Porém, discordando um pouco aí do comentário que eu deixei ressaltado do Cesarte, eu não acho que o Caçapa é o cara que vai comandar esse título, nem quero que seja. Acho que o Botafogo precisa de alguém com mais experiência para essa função. E tenho medo de como seria, por exemplo, se o Botafogo entra numa sequência ruim de resultados, tá? Tenho minhas dúvidas de como o Caçapa ia lidar com isso, de como os jogadores iam lidar com isso, de como a torcida ia lidar com isso. Então, foi o que eu disse para vocês. Eu tenho realmente dúvidas em relação a isso. Então, eu não acho que o Caçapa é o cara ideal caso a gente perca a gente não consiga contratar o Bruno Lage. Tá bom, galera? Então, assim, conseguimos aí passar por esse assunto. Eu vou voltar a ler aqui o chat, né? E vou depois recortar esse pedaço aqui da live para transformar em vídeo no canal. E voltando aqui, ó, os comentários, teve muito